Fala galera ligada aqui no canal Expresso. Vasco e Volta Redonda jogaram em Cariacica hoje, 2 a 2, um jogo que o Vasco mais uma vez deixou muito a desejar no sistema defensivo, lembrando muito o ano de 2024, onde não conseguimos ter uma dupla de zaga confiável, e hoje os gols do Volta Redonda saíram em duas falhas bizonhas dos nossos zagueiros hoje. O Lucas Oliveira e o João Vitor hoje erraram infantilmente ali nos gols do Volta Redonda. Vou falar desse jogo, vou falar dessa partida, mas depois que você deixar o like, se inscrever e compartilhar, dizer que o Expresso já está com seu pós-jogo no ar. Então, galera, o Vasco hoje, como eu falei para vocês, o Campeonato Carioca, para mim, ele não vale absolutamente nada em relação a resultado, a conquistar título, resultado final, conquista de taça. O que eu estou observando nesse Campeonato Estadual é o desempenho. Adversários mais fracos, o Vasco vai dominar e vai ganhar até sem fazer muito esforço. Adversários medianos, como o Volta Redonda, hoje eu não considero o Volta Redonda um adversário do nível Vasco, não considero. Mas é um adversário que vai jogar uma Série B, um adversário de mediano para bom. O Vasco já teve o primeiro tropeço jogando muito mal com seu time titular, muito mal. O Vasco tinha vencido 3 partidas com seu time considerado, 2 com seu time considerado ideal. Foi a Cariacica jogar com Volta Redonda, um adversário mais forte, mas não um adversário no nível Série A, adversário no nível Série B. E o Vasco hoje fez a sua pior apresentação com seu time titular em campo. O Vasco hoje criou muito pouco por baixo, o Vasco hoje as melhores oportunidades foram por cima, o Vasco hoje de novo abusou de cruzar a bola na área. Me preocupa demais as falhas do nosso sistema defensivo como um todo, mas que começa no meio campo sem pegada, esse meio campo não tem pegada. Mas o principal não foi nem a pegada do meio campo, foi as falhas bizonhas do João Vitor no gol contra, e principalmente, que eu digo do João Vitor, porque ele é afobado mesmo, ele é peladeiro. Mas o Oliveira, ele comete um erro infantil ao dar um passe para o atacante do Volta Redonda. Deu um passe para o atacante do Volta Redonda tocar por cima do Léo Jardim. Mas o problema, como eu vinha falando no meu início de explanação, é o sistema defensivo, o meio campo. Porque você não tem um cara de pegada. O Hugo Moura seria esse cara, ou o Matheus Carvalho, tanto é que entraram no segundo tempo para tentar estabilizar ali um pouco essa vulnerabilidade do sistema defensivo. O Paulo Henrique é um cara que se destaca pelo vigor físico, mas também hoje sentiu. E pelo lado esquerdo não podemos contar muito com o Lucas Piton. Falei de todo aqui, mais ou menos, o esquema defensivo do Vasco ali das principais linhas, que é os volantes no meio campo e a linha de defesa com laterais e zagueiros. Os laterais centrais hoje, João Vitor e Oliveira, foram pessimamente na partida, jogaram muito mal. Me preocupa porque são caras que a gente vai ter que contar para o decorrer da temporada, já que o Maurício Lemos jogou muito pouco o ano de 2024, e esse ano ainda não jogou, não estreou, e a gente está contando com o Oliveira. A gente teve o Lucas Freitas no jogo contra o Maricá fazendo uma partida razoável, mas hoje deu medo do sistema defensivo. Mas o sistema defensivo foi uma parte do problema hoje. Hoje o problema do Vasco foi a criação. O Vasco estava com uma preguiça de criar assim absurda. Era bola cruzada e vamos pegar o Verratti. O Verratti começou a fazer gol, vamos jogar tudo para ele agora, que é ele que vai resolver. O erro de 2024, mesmo erro. Com Paulinho, com Tietê, com Coutinho, com Jair no meio campo. O Vasco continua jogando pro Verratti na área. Gente, tem que parar com isso. Carilho, isso não vai funcionar. É uma jogada marcada. O Verratti fez 2 gols hoje, porque o Vasco no finalzinho foi pro abafa, porque o Vasco era para perder a partida hoje, não jogou nada. Coutinho hoje muito mal, Tietê e Paulinho longe de ser aqueles jogadores das 2 primeiras partidas como titulares, Jair hoje também muito mal. A defesa do Vasco e o meio campo do Vasco hoje não funcionaram. Aí no segundo tempo vem o jogador de showball, que é o Payet, entrando e não consegue bater um escanteio alto, joga todos na barriga do zagueiro. Aquele conseguiu mandar alta, foi na mão do goleiro. Porra, gente, vamos falar a verdade aqui, não é implicância não, cara, é fato. Não tem condições do Payet ser titular desse time ao lado do Coutinho, nem sozinho. Porque é um cara que não dá prosseguimento à partida, ele não consegue fazer o time fluir. Ele erra passe, ele quer fazer jogada de efeito, ele erra. Quando ele acerta, é maravilhoso. O problema são os erros. O problema é quando ele erra bizonhamente. É melhor fazer o feijãozinho com arroz, passe simples, uma enfiada de bola de vez em quando. Ele quer fazer todas as jogadas de efeito. Ele quer dizer, ele quer mostrar que ele é o cara ainda que ele sempre foi, não é mais. Técnica, a gente consegue levar técnica até nossos 50 anos jogando bola. O que falta é saúde. O Payet é um cara que o físico dele não acompanha a cabeça. E uma coisa está ligada à outra. Ele quer fazer a jogada, ele não consegue, ele já não tem a mesma força, não tem mais a mesma velocidade, não tem mais a mesma impulsão, não consegue ter as arrancadas que tinha. Então,
cara, vamos fazer um joguinho mais simples. Ele quer fazer inversão de letra, quer bater com efeito, e erra, cara, e erra. E compromete o sistema defensivo, compromete a defesa do Vasco, porque a partir do momento que ele perde no ataque, o sistema defensivo do Vasco hoje já vulnerável pra caramba, os jogadores já falharam nos gols do Volta Redonda, você quer fazer jogada de efeito, você vai deixar o time vulnerável. Então vamos fazer o mais simples. Pra mim o Payet não ficaria no Vasco, não deve ficar, mas acho que ele vai ficar. Porque nesse mar de pobreza que é esse elenco do Vasco, o Payet ainda é uma sombra de um pouco ali de luz, de pensamento, mas erra a maioria das jogadas. Ele erra a maioria das jogadas. O Coutinho ainda tem um pouco mais de vigor físico, ele não arrisca tanto jogadas de efeito, ele sabe um pouco dar ritmo ao jogo primeiro, mas também ainda não encontrou sua forma, fez um golaço aí na penúltima partida do Vasco, mas ainda vai encontrar sua melhor forma física, ainda não encontrou, a gente espera que encontre o quanto antes, né? Tietê e Paulinho hoje não conseguiram ter a mesma dinâmica, apesar do Tietê ter sido um pouco mais presente ali nas jogadas, o Paulinho acho que também ainda um pouco receoso aí da volta da contusão. Jair e Paulinho, né? Jair e Paulinho ainda bem receosos aí da cirurgia, de recuperação, não estão ainda naquele seu ritmo habitual, seus ritmos habituais de jogadores de pegada, que sabem dar ritmo ao jogo. Enfrentou um adversário mais forte, teve mais dificuldade, jogou pouco. Teve pouca bola de ataque trabalhada pelo chão. Mais uma vez o Vasco, quando não tem esse tipo de jogada pelo chão, fica um time acéfalo, porque os que entram não resolvem. Como eu falei, Payet, Zucarello, Puma Rodrigues que entrou, não mudaram absolutamente nada. Matheus Carvalho, não mudaram absolutamente nada. O Hugo Moura também entrou ali para tentar dar uma consistência um pouco maior na defesa, mas, gente, não tem condições. O Vasco é um time sem velocidade pelas pontas. Quando o Coutinho não tá num bom dia, o Vasco fica acéfalo no meio. Paulinho também hoje não conseguiu dar muita velocidade, também não conseguiu fazer o Vasco ter jogadas de infiltração. O Tietê, o Paulinho não fizeram o Vasco ter mobilidade no meio campo. E o Verratti sozinho, mais uma vez, tentando achar as jogadas. O Vasco empata depois de sair atrás num gol contra do João Vitor. O Vasco empata num pênalti que se eu não me engano, foi o Alex Teixeira que sofreu e o Verratti bateu. Depois o Vasco sofre o segundo gol num erro do Oliveira, bizonho. E depois o Vasco corre atrás e nos acréscimos não merecia empatar, não jogou mais que o Volta Redonda, jogou menos que o Volta Redonda, foi menos organizado que o Volta Redonda, e consegue empatar na cabeçada do Verratti ali. Pro público de Cariacica, que já estava vaiando, foi até um presente esse gol do Verratti, o Vasco não sair derrotado, porque seria uma grande decepção. Então, cara, como eu falei, o Campeonato Carioca para mim ele não é decisivo para título, não quero título carioca, para mim não serve para nada, não considero mais, mas serve para a gente ter parâmetro de atuação do Vasco daqui para frente. Esse time aí vai ser provavelmente 90% desse time que vai jogar Brasileirão, Sul-Americano, e com esse futebol não vai longe. Com futebol sem variação, não vai longe. O Vasco não consegue variar mais uma vez, mesmo problema do ano passado, não consegue variar esquema tático de forma a melhorar durante a partida, a dar um trabalho ao adversário, não jogar na mesmice. O Vasco tentou trabalhar pelo meio em velocidade, Volta Redonda botou um caminhão ali e o Vasco não conseguiu passar. E é uma equipe mais bem qualificada que Madureira, mais bem qualificada que Portuguesa e mais bem qualificada que Maricá. Bem mais qualificada. Vai jogar uma Série B. Essas outras equipes que eu falei, acho que não jogam nem Série D, ou jogam Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o alerta tá ligado, é redundante falar isso a respeito de Vasco. O Vasco tá com o alerta ligado praticamente o ano inteiro, o tempo todo. O Vasco agora vai enfrentar 3 clássicos seguidos. Não sei se o Vasco vai ficar entre os 4, não sei. Com esse futebol aí não ganha nenhum dos 3 clássicos. Não ganha, galera. Não ganha. São 3 adversários que estão hoje acima do Vasco. Tecnicamente, fisicamente, motivacionalmente, tudo acima. Mentalmente acima, tudo acima do Vasco. Então o Vasco vai passar perrengue nesses 3 clássicos. Espero que não passe vergonha. Espero que honrem a camisa, pelo menos. Porque é isso que a torcida espera, o mínimo, né? Então o Vasco e Fluminense agora jogando no meio de semana. Depois ou Flamengo ou Botafogo, na sequência, não sei exatamente quem vai ser na ordem. Mas 3 clássicos seguidos. Para esse time que jogando esse futebol aí, vai ser muito pesado e muito difícil. Então é isso, galera. Vasco voltando a campo agora contra o Fluminense. Jogo agora do meio de semana. A gente espera que o Vasco vá com o time titular. Jogo em Brasília. O Vasco aproveite aí, de repente, um início também do Fluminense muito inconstante, muito variando bastante atuações, e consiga, de repente, aí
ganhar, de repente, de 1-0, 2-1, enfim. Consigo uma vitória num clássico para tentar motivar um pouco, mas não gostei do que eu vi hoje. Quase nada, a não ser o nosso matador Verratti ali, que empatou, salvou aos 48 aí do segundo tempo. É isso, galera. Valeu. Volto aí então para fazer o pós-jogo de Vasco e Fluminense. Saudações vascaínas sempre. Fui.